Fatos na História vai te revelar detalhes de uma sociedade formada por grandes guerreiros e que deixaram seu rastro sangrento na história da humanidade. Fundada no século IX a.C., Esparta foi uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga, situada no sudeste da Península do Peloponeso e que se destacava pelo seu temido exército militar formado a duras doutrinas. Eu sou Cássio Lagares e hoje o Fatos na História abre os arquivos mais desconhecidos do nosso passado e te revela detalhes do exército espartano. O treinamento para se tornar um soldado do exército é conhecido por ser severo, com duras disciplinas e muito treino para desenvolver a força e a habilidade. Mas eu acredito que nenhum se compara ao treino do exército espartano. Para começo de conversa, ao nascer, os bebês espartanos eram examinados para ver se tinham alguma deformidade física, e os que não passassem nessa inspeção eram abandonados no deserto. Mas caso o bebê passasse no teste, já começaria ali mesmo um pré-treino para ser um guerreiro no exército espartano. Para tornar esses bebês fortes, eles davam banhos de vinho no lugar de água, por ser uma crença popular que o vinho daria força e grande resistência para a criança. Se você acha que se um bebê chorasse por fome ou medo ele seria resgatado, você se engana. Os bebês eram ignorados, pois só assim aprenderiam como lidar com a fome e a solidão desde recém-nascido. Aos 7 anos de idade, os meninos não tinham escolha ou forma de fugir da responsabilidade, pois nessa idade já eram retirados dos pais para começar um torturante programa de treinamento, na tentativa de transformá-los em verdadeiras máquinas de combate. A partir daí, essas crianças viveriam em precárias barracas e seriam ensinadas sobre a guerra e a caça. Aos 12 anos, elas já perdem o direito da barraca e passam a viver ao relento, buscando resistência às baixas temperaturas recorrentes dessa região. A alimentação desses garotos era escassa, sendo incentivados a roubar para poder comer, mas caso fossem capturados, sofreriam intensas represálias, pois guerreiro nenhum deveria ser pego em alguma missão. Mas não só os homens eram treinados, As mulheres possuíam uma grande responsabilidade, que era dar à luz a ótimos guerreiros. E ocorria muita pressão e treino para isso acontecer. Elas tinham seu próprio regime de treinamento e preparação mental para torná-las fortes para a maternidade e gerar soldados qualificados. Lembrando, somente o filho de uma legítima mulher espartana poderia participar do exército de Esparta. Todo o treinamento era voltado para criar um guerreiro que não sentisse frio, fome ou dor. E além de receberem treinamento militar, os garotos também aprendiam música, dança e poesia, quebrando o que muitas pessoas acreditam, que em Esparta só teria espaço para a brutalidade. Além disso, no exército espartano usavam-se tambores e flautas, pois ocorriam desfiles militares e grandes festas. Uma vez sendo soldado, esse cargo lhe seria obrigatório até os 60 anos de idade, e as atividades masculinas da época que não fazia parte do exército era destinado aos escravos e estrangeiros, como a indústria e a agricultura. Um dos eventos mais brutais desse treinamento era o concurso de resistência. Os jovens eram espancados e chicoteados para testar a sua resistência à dor, mas caso morressem, eram considerados fracos e inúteis, não fazendo nenhuma falta para a cidade de Esparta. Quando atingiu a maioridade militar, após os 20 anos, poderiam ser então designados para os batalhões, tropas, guarnições, passando a exercer o pleno serviço militar e, inclusive, a dispor direito de ser convocado para a guerra. Essa formação militar só poderia formar um exército de elite, e foi o que de fato ocorreu. O exército espartano era altamente capacitado e sua formação impecável era conhecida e renomada em todo o mundo grego. Mas mesmo com toda essa fama, um dia esse exército começou a definhar junto com a sua cidade. Esparta imperou por vários séculos como uma potência grega ao ponto de derrotar os seus principais rivais atenienses na longa guerra do Peloponeso, em 431 a 404 a.C., o que marcou seu último suspiro de glória, pois no século seguinte, o rei Filipe II da Macedônia invadiu a Grécia e começou a conquistá-la. Seu filho, Alexandre o Grande, concluiu a conquista, tornando Esparta vassala de seu império. Com a morte de Alexandre em 323 a.C., Esparta pôde recuperar a sua autonomia, porém o seu apogeu já havia ficado no passado. Nas décadas seguintes, os espartanos manteriam certa autoridade e domínio em seus antigos territórios, até serem no século II a.C. assimilados pelos romanos, tornando-se parte da República Romana. No começo da Idade Média, a cidade já decadente foi abandonada, extinguindo o temido exército espartano. E então,